Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Então, bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos, meninos do sexto ano. Hoje, 16 de março de 2021, mais um dia de nossa aula. Bendita seja o nosso dia sagrado, todas as terças-feiras. Vamos aí para a nossa revisão. Terça-feira da semana passada, nós falamos sobre os instrumentos de orientação. Falamos sobre como nos orientar pelos astros. Falamos também como nos orientar pelas constelações. Falamos a respeito dos pontos de orientação. Falamos sobre a Rosa dos Ventos, também conhecida como Rosa dos Navegantes ou Rosa Náutica. E finalizamos com um exercício. Tá? Então, semana passada nós falamos sobre este assunto. E se você perdeu a aula da semana passada, já sabe. Olha aqui, clique agora para você assistir a aula da semana passada. Vamos agora ao assunto do dia e bons estudos. Então, pessoal, vamos aí para a nossa atividade número 7. Hoje falaremos sobre os paralelos e a latitude. Nós estudaremos primeiro os paralelos e a latitude, para depois iniciarmos o estudo sobre os meridianos e a longitude e terminarmos assim com o estudo das coordenadas geográficas. Os paralelos são círculos menores da nossa superfície terrestre, cujo plano, eles são paralelos ao plano do Equador. E essas linhas dão volta ao redor do nosso planeta, no sentido de oeste para leste. Então são linhas horizontais. O Equador vale quantos graus? 0 graus. Então são dadas as medidas em grau. O Equador ele vale 0 graus, que é o maior paralelo da Terra. E é um círculo imaginário equidistante dos polos. Por que equidistante dos polos? Porque tem a mesma distância. A palavra equidistante vem a mesma distância, certo? A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios. Ao norte da linha do Equador nós temos o hemisfério norte. Ao sul da linha do Equador nós temos o hemisfério sul. O hemisfério norte, ele também pode ser chamado de setentrional ou boreal. O hemisfério sul, ele pode ser chamado de meridional ou austral. A Terra possui um total de 180 paralelos, 90 paralelos para cada hemisfério. Lembrando, vamos aqui imaginar por que é 180. Quantos graus tem um círculo? Tem 360 graus. Mas, pessoal, qual é a metade de um círculo? Se o círculo total é 360, quanto é a metade de 360? É 180. Por isso que daqui para cá tem quantos graus? 180 graus. Esses 180 graus é o total de paralelos existentes no nosso planeta Terra. Por isso que nós temos 180 paralelos, ou seja, cada um paralelo com 1 grau. E esses paralelos estão distribuídos em dois hemisférios. Então vai ter 180 dividido por 2, que é o total, vai dar quanto? 90. Como nós podemos perceber, entre os paralelos que recebem nomes, são 5 paralelos que recebem nomes. Quais são os 5 paralelos que recebem nomes? Primeiro, Círculo Polar Ártico. Depois, Trópico de Câncer, no hemisfério norte, todos os dois. O outro paralelo que recebe nome, que é o maior paralelo do nosso planeta Terra, linha do Equador. Abaixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio. E abaixo do Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico. Professor, e o que é a latitude? A latitude é a distância de um paralelo a outro na superfície terrestre. Então, e essa distância é dada em quê? Em graus. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, qual é a distância do Equador para aqui, para essa linha aqui? A distância do Equador para essa linha foi de quantos graus? De 20 graus. Pessoal, qual é a distância do Equador para essa linha aqui? Essa linha, a distância foi quantos graus? 40. Do Equador para cá, professor, a distância foi quantos graus? 60. E do Equador para o Polo Norte, professor, foi quantos graus? Do Equador para o Polo Norte foi quantos graus? 90 graus. Como falamos agora há pouco,
A distância de um paralelo ao outro é chamado de latitude. E a diferença medida é dada em graus. Então aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho aqui 5 pontos que eu gostaria que você me desse aí a localização deles, tá? Eu tenho ponto A, B, C, D e E. Então aqui eu já estou colocando os graus e estou colocando de cara aqui logo os hemisférios, tá? A posição, se está no norte ou se está no sul. Lembrando, toda vida que tiver norte, então é hemisfério norte. Toda vida que tiver sul, hemisfério sul. Lembre-se sempre disso. Vamos para o primeiro, ponto A. O ponto A está em cima de que linha? 0 graus. Lembrando, todo e qualquer ponto que tivesse aqui, além do A, aqui tivesse um ponto, aqui tivesse um outro ponto, aqui se tivesse outro ponto, todos eles estão na mesma linha, não estão? Então eles estão na mesma latitude. Então vamos aí começar com o nosso ponto A. Tem quantos graus, pessoal? O ponto A está situado em que paralelo? 0 graus. Ótimo, se ele está em 0 graus, então ele está em nenhum hemisfério, nem no norte, nem no sul. Ponto B. Ponto B está a quantos graus? 20 graus sul. Então o ponto B ele está a 20 graus sul, ou seja, no hemisfério sul. O ponto C ele está aqui nos 20 graus norte. Então, o ponto C ele está a 20 graus norte, a resposta, hemisfério norte. O ponto D está aqui a 10 graus sul, resposta, ponto D, 10 graus sul, hemisfério sul. Ponto E está aqui no ponto de 10 graus norte, localizado no hemisfério norte. Então, gente, eu acho que bem simples, né? Qualquer coisa a gente faz mais exercício. Em relação à linha do Equador, as latitudes elas podem ser altas, médias ou baixas, certo? As altas se localizam próximos aos polos norte e sul, literalmente entre os paralelos de 66 graus e 90 graus, tanto no norte como no sul. As médias latitudes estão situadas entre os trópicos e os círculos polares. E as baixas latitudes estão localizadas nas regiões entre os trópicos e Equador. Isso implica dizer, professor, que o nosso planeta Terra possui 5 zonas climáticas. A Terra possui 5 zonas térmicas, 5 zonas de temperatura. Então, as latitudes são muito usadas na geografia, pois contribuem para o entendimento de diversos assuntos, como por exemplo, a compreensão do clima na Terra. Então, se nós observarmos com atenção um planisfério ou um globo terrestre, nós vamos reparar que as maiores áreas cobertas de gelo na Terra estão nos polos ou em suas proximidades. Isso nas altas latitudes, justamente onde você vai encontrar aqui o Polo Norte e o Polo Sul. Além disso, no nosso território brasileiro, sabes que os estados próximos da linha do Equador, que são as baixas latitudes, as médias de temperatura no decorrer do ano são mais elevadas e naqueles outros lugares mais distantes desta linha. Então a gente sabe que quanto mais próximos dos polos, mais frio fica. Quanto mais próximos da linha do Equador, mais quente fica. Para finalizar, nós temos um exercício de 10 perguntas. Primeira pergunta: o que são paralelos? Segunda: quantos paralelos a Terra possui ao total? Terceiro: quais paralelos recebem nomes? Quarto: qual é o maior paralelo do nosso planeta Terra? 5. O que é latitude? Sexto: onde se localizam as altas latitudes? Sétimo: onde se localizam as médias latitudes? Oitavo: onde se localizam as baixas latitudes? Nono: quais são as 5 zonas climáticas da Terra? E a 10ª, para você resolver esta questão, onde você vai me dar a localização dos pontos abaixo. Localização do ponto B, localização do ponto C, localização do ponto A. Tá bom? Gente, um abraço, até a semana que vem. Qualquer dúvida pode me procurar.